Olá, tudo bem? Queremos continuar então com a nossa conversa, os nossos vídeos, de forma bem breve, falando sobre o tema confessionalidade luterana. Nessa segunda parte eu quero abordar especificamente quando nós entramos então naquilo que distingue a Igreja Luterana de outras comunidades como a Igreja Católica Romana ou a Igreja Ortodoxa. Se você não viu ainda o primeiro vídeo, ele está postado aqui também nesse canal, você pode procurar lá, onde nós falamos sobre as primeiras controvérsias que existiram na história do cristianismo e onde ali a igreja foi então provocada a se posicionar sobre essas controvérsias. Dessas controvérsias surgiram os grandes concílios ecumênicos e os credos, como o credo apostólico, o credo niceno-constantinopolitano, o credo atanasiano, que são credos que fazem parte da confissão de fé também da nossa igreja luterana, assim como fazem parte também das igrejas católicas, ortodoxas e de muitas outras igrejas protestantes. No século XVI surge então uma outra controvérsia na igreja cristã no Ocidente. Essa controvérsia, lá no século XVI, ela tem a ver com a questão das indulgências, né? A prática da venda de indulgências que estava acontecendo então na igreja católica romana daquela época, ela desperta Martim Lutero a um questionamento. A cena mais famosa que nós temos em mente quando falamos disso foi o mítico dia 31 de outubro de 1517, onde ali Martim Lutero ele apresentou as suas 95 teses, questionando a venda de indulgências por parte da igreja. E a intenção de Lutero não era inicialmente dividir a igreja, pelo contrário, Lutero queria questionar essas práticas que ele considerava abusivas para que a igreja pudesse rever então a sua posição, a sua prática quanto a essas questões, né? E na verdade a igreja luterana ela nunca se compreendeu como uma nova igreja, uma nova religião. Desde que Martim Lutero ele foi excomungado pela igreja romana, isso acabou forçando uma separação, mas não era essa a intenção original de Martim Lutero e nem de seus adeptos, né, que compartilhavam das suas ideias. Qual era a intenção? Que a igreja pudesse convocar um novo concílio ecumênico para, assim como aconteceu lá nos primeiros séculos, que resolveram aquelas questões das quais nós já falamos no primeiro vídeo, desta vez neste novo concílio fosse resolvida a questão das indulgências e a questão que estava diretamente ligada a essa, que era a da justificação por graça mediante a fé. Esta era uma doutrina que nunca havia sido afirmada como dogma nos concílios e nos credos anteriores, mas é uma doutrina que Martim Lutero não inventou, pelo contrário, ele tira essa doutrina das escrituras sagradas e também da tradição cristã, afirmando, assim como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos e em outros lugares também das escrituras, onde ele diz que o ser humano é justificado por graça mediante a fé, não por obras, né? Então, nisso, Martim Lutero viu uma contradição muito grande com a prática que estava acontecendo na igreja do seu tempo, que era a venda das indulgências, né? A Confissão de Augsburgo, que é o principal documento de fé que distingue os luteranos, então, sobre essa confissão nós falaremos um pouco mais, mas na sua conclusão ela diz o seguinte: em doutrina e cerimônias entre nós, ou seja, entre os luteranos, né, nada se recebeu que seja contra a Escritura ou a Igreja Católica, porque é manifesto que nos acautelemos diligentissimamente para que em nossas igrejas não se insinuassem novos dogmas e ímpios, né? Então, assim diz a Confissão de Augsburgo, ela se autocompreende como uma confissão da Igreja Católica, ou seja, uma confissão daquilo que os cristãos sempre acreditaram desde o início, né? E assim a Confissão de Augsburgo ela se torna o documento que é o padrão da confessionalidade luterana no mundo inteiro. O concílio que Martim Lutero esperava que ocorresse, ele não ocorreu, ou pelo menos não ocorreu da forma como Lutero queria, né? Somente em 1545, ou seja, 15 anos após a Confissão de Augsburgo, ali acontece o Concílio de Trento, da Igreja Romana, do qual os protestantes eles não participam deste concílio. E lá sim, então, muito daquilo que Lutero questionou acabou sendo afirmado pela Igreja Romana como dogma, se tornou oficialmente doutrina da Igreja Romana e selando definitivamente então a ruptura
entre a parte da igreja que seguiu as ideias de Martim Lutero e outra parte da igreja então que rejeitou essas doutrinas. Falemos então um pouquinho sobre a Confissão de Augsburgo. Muitos comemoram o início da Igreja Luterana em 1517, 31 de outubro, que seria a data em que Martim Lutero ele apresentou as 95 teses. Mas eu diria que, na verdade, o que dá início à Igreja Luterana como uma comunhão de igrejas com a sua própria doutrina, separada então do catolicismo romano, na verdade está com a apresentação da Confissão de Augsburgo em 1530. A Confissão de Augsburgo surge da seguinte maneira: em 1529, o imperador Carlos V, na época o Sacro Império Romano Germânico, ele convoca uma reunião, ou seja, uma dieta dos príncipes do seu território, e com a questão de dirimir a controvérsia que havia surgido com a Reforma Protestante. E essa reunião ela acontece então em 1530 na cidade de Augsburg, na Alemanha. Por isso, o documento que é ali apresentado ele fica conhecido como a Confissão de Augsburgo. Nesta dieta de Augsburgo, os teólogos protestantes ficaram encarregados de apresentar uma declaração sucinta do que é a sua fé, do que eles acreditavam. O principal redator, Martim Lutero, não participou na dieta de Augsburgo por causa de uma doença, mas o principal teólogo que elaborou a Confissão de Augsburgo foi Philipp Melanchthon, um discípulo de Lutero, seu colega na Universidade de Wittenberg. E Melanchthon, se baseando em outros documentos anteriores, dentre os quais um deles elaborado pelo próprio Lutero, Melanchthon então redige a Confissão de Augsburgo, onde lá ele quer, assim como já lemos ali na conclusão da Confissão de Augsburgo, o que Melanchthon quer dizer é que tudo que está presente, tudo que está afirmado naquele documento não são doutrinas novas, não são novidades, mas pelo contrário, estão de acordo com aquilo que a Igreja Católica, ou seja, a Igreja Universal de todos os tempos, ela sempre afirmou. Ela reafirma então tudo aquilo que os credos da Igreja Antiga diziam sobre a divindade de Cristo, sobre a Trindade, mas a partir do artigo 4º da Confissão de Augsburgo, então ela apresenta uma doutrina que se tornou controversa, pois a Igreja Católica Romana ela não aceitou o que diz o artigo 4º da Confissão de Augsburgo, que fala da justificação por graça mediante a fé. Este foi o principal ponto da controvérsia e este artigo da justificação pela fé é o que Martim Lutero dizia, é o artigo segundo o qual a Igreja permanece de pé ou cai. Infelizmente não houve unidade, não foi possível que a Igreja em Roma e os defensores das ideias de Lutero chegassem a uma unidade nessa questão que era a mais importante de todas, a justificação por graça e fé. Portanto, dali em diante, então, as igrejas protestantes elas seguem o seu caminho separado de Roma, como é até os dias de hoje. Para os cristãos luteranos em todo o mundo, a Confissão de Augsburgo ela é uma declaração de fé, assim como os credos, o credo apostólico, atanasiano, o credo niceno, ela tem um peso de doutrina nas nossas igrejas, ela é o retrato daquilo que nossas igrejas ensinam em termos de doutrina. É claro, a Confissão de Augsburgo ela não é o único documento que surge na Reforma Luterana. Existem outros também documentos dos quais a gente vai falar um pouco mais nos próximos vídeos. A Confissão de Augsburgo, assim, então, o ponto principal, como já dissemos, é a justificação por graça mediante a fé. Muito do que a Confissão afirma foi aprovado também pelo lado católico, né, por teólogos católicos, mas houve esses pontos de controvérsia naquilo que a Confissão de Augsburgo afirmava. Ela também vai tratar da questão da igreja, da questão dos sacramentos, da questão do ministério eclesiástico e de diversas outras questões que eram controvertidas naquela época, como, por exemplo, a possibilidade de sacerdotes serem casados ou não. Sabemos que na Igreja Romana, a prática até os dias de hoje é que os sacerdotes não podem se casar. No entanto, em muitas outras igrejas, como é o caso da Igreja Ortodoxa ou da maior parte das igrejas na Antiguidade, o celibato nunca foi obrigatório aos sacerdotes. A Confissão de Augsburgo também se posicionou sobre isso, e esse é o posicionamento
que possibilita até hoje que pastores ou ministros na Igreja Luterana também possam ser pessoas casadas. Além disso, questões do poder dos bispos, o poder temporal dos bispos, tudo isso é abordado dentro da Confissão de Augsburgo. Nos próximos vídeos, então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre outros documentos de fé que surgem no contexto da Reforma Luterana e como isso tudo se desenvolve, como isso chega até os dias de hoje, mais especificamente dentro da nossa denominação, que é a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Então, até a próxima!